Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um grande potencial do Banco do Brasil olhando para médio e longo prazo. O Banco do Brasil, pessoal, poderia entregar mais de 2.000%. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu não tô falando só de dividendos, não. Eu tô falando da ação se valorizar mais de 2.000%, tá? Isso é totalmente possível. E existe um estudo aqui que o mercado não está compartilhando para vocês, que poderia fazer o Banco do Brasil disparar e ainda de brinde aí, trazer grandes dividendos para os acionistas, olhando para o médio e longo prazo. Então o Banco do Brasil poderia trazer mais de 20% de yield e também um grande potencial de apreciação nas ações. Já fiquem comigo até o final para vocês saberem esse estudo que todos estão escondendo de você. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é minha maior posição na carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 43% da minha carteira nas ações do Banco do Brasil. Já venho acumulando ações do Banco do Brasil há bastante tempo, tá? Tanto que ele foi aí o grande motor de rentabilidade dessa carteira por bastante tempo. Todo mundo, quando fala sobre Banco do Brasil, a mesma questão da Petrobras. Tá todo mundo aí viciado, tá? Em falar sobre política, em falar sobre cenário macroeconômico, em falar sobre Lula, sobre Bolsonaro. Esqueça isso, pessoal. Precisamos focar no que realmente importa nas empresas, que é os fundamentos delas para médio e longo prazo. A gente percebe que por mais da ciclicidade que o Banco do Brasil tem com relação ao agronegócio e à questão política, o banco no longuíssimo prazo trouxe um retorno bem interessante quando a gente pega que o crescimento de lucro saiu dos seus 6 bilhões para a faixa dos 18 a 20 bilhões, agora já englobando essa grande queda no resultado que a gente teve nesse ano. Essa queda, pessoal, para mim é algo muito pontual, principalmente porque a receita líquida do Banco do Brasil a gente observa que vem crescendo, ó, dos últimos anos para cá. O banco não teve uma queda do resultado estrutural. Ele tem tido uma queda por conta do aumento da inadimplência no agronegócio. O preço das commodities agrícolas vem se desvalorizando a uma taxa muito expressiva. Olha só o que aconteceu com a soja. A soja caiu ali, ó, dos seus 1.600 para os 1.031, uma queda de mais de 30% no preço da soja. Isso impactou o Banco do Brasil, que depende do agronegócio para conseguir ter um resultado interessante. Ou seja, pessoal, aumento na taxa de juros, desvalorização no preço das commodities, produtor rural ficando inadimplente, não conseguindo pagar. Banco do Brasil errou na concessão de crédito. Todos esses fatores, tá, fizeram o resultado do banco ter um recuo aqui no curto prazo. Mas quando a gente olha para longo prazo, o Banco do Brasil tem muito potencial de retomar este lucro e hoje as ações poderiam estar muito descontadas, porque o mercado só está olhando agora para curto prazo, está se esquecendo que o Banco do Brasil vai se recuperar. E aqui é um cenário muito pontual, pessoal. Tecnicamente já não é de hoje que o Banco do Brasil tem essas crises, tá? No passado ele tem, depois ele volta, 2013 ele teve e voltava, e porque é um banco mais cíclico, né? Acaba tendo o agronegócio como principal escopo. Quando a gente olha um pouco aqui a questão da soja, a questão do milho, você vê que ele acompanha muito. Quando a gente tem uma alta aqui, ó, que teve ali a guerra da Ucrânia e da Rússia no ano de 2022, o Banco do Brasil junto com a Petrobras explodiu naquela época, porque soja, milho, todas as commodities do agro acabaram se valorizando fortemente. O Banco do Brasil cresceu fortemente neste período, tá? Agora há um período de retração, mas você vê que o preço das ações já refletem isso, tanto que o banco está bem abaixo do valor patrimonial, cotado por 0,69 de PVP, isso aqui é preço de crise. Para o Banco do Brasil apenas retomar o patrimônio líquido médio dele, a gente nem está considerando aqui um cenário otimista, as ações do banco, tá, precisariam se valorizar aproximadamente, se você pega aqui, ó, 1, né, dividido por 0,69 menos 1 multiplicado por 100, Banco do Brasil precisaria subir 44,92% para atingir pelo menos a sua média histórica. E detalhe que quando você coloca aqui, ó, o preço justo do próprio Graham, que acaba funcionando muito para empresas com demandas inconstantes como o Banco do Brasil, a gente observa que mesmo nesse cenário de queda do resultado, o banco ainda está lucrativo, lucrando de 3,8 a 4 bilhões por trimestre. Vezes aqui, ó, né,
no caso, né, 22 vezes 3,20, isso aqui seria o LPA, e vezes um valor patrimonial na faixa de R$31. Nós temos um preço justo nas ações de, né, basicamente aqui, ó, 22,5 vezes LPA de 3,20 e vezes VPA de 31, preço justo nas ações de R$ 47,24. Acabei errando ali na calculadora. Preço justo do Banco do Brasil sobe acima de R$ 47,00. Dividido por este preço aqui, ó, de 22, arredondando, temos um potencial de alta nas ações de 114%. O banco poderia dobrar na cotação apenas para atingir o preço justo. Esse PL está esticado no curto prazo muito por conta da queda do lucro. Mas lembra que eu falei para vocês que em ações mais cíclicas, quando o lucro acaba retraindo temporariamente, isso denota uma oportunidade? O PL se estica pontualmente, denota de que o banco está barato. Olha, esse mesmo cenário se repetiu lá em 2016. O PL ficou esticado, e aqui todo mundo achou que a ação estava cara. Depois, quando o banco recuperou, o PL diminuiu fortemente, tá? E, consequentemente, quem comprou esse período teve uma valorização nas ações bem interessante. Então, pessoal, não olhe muito para PL e para Banco do Brasil, tá? Eu não confio muito no PL porque, tecnicamente, o PL acaba dando uma enganada. Em ações mais cíclicas, o PL mais esticado acaba sendo oportunidade, como em períodos passados que aconteceu no Banco do Brasil. Mas se você quer tanto olhar, você coloca um PL projetivo, 125 bi de valor de mercado. Se o banco recuperar o lucro para as faixas dos 30 bilhões nos próximos anos, o banco estaria hoje sendo cotado por 4 vezes lucro. Então perceba que ele está bem barato olhando para longuíssimo prazo, tá? Quando a gente pega também pela lupa do valor patrimonial, nem se fala, né? O banco tem um potencial de se valorizar de mais de 100%. Agora o que a gente tem que trabalhar, o mercado está trabalhando para Banco do Brasil, é a tese da recuperação. Tanto que, ó, o Banco do Brasil confirmou esse payout de 30%, mas, pessoal, a própria gestão vê que esse ano em particular é algo muito pontual e já para o próximo ano, tá, a gente pode ver uma retomada gradativa do Banco do Brasil. E se a gestão confirmou ali, né, de que quando o lucro voltar a crescer a uma taxa interessante, claro, não vai ser aquele topo do que a gente teve em 2024, pelo menos no curto prazo. Acredito que aquele lucro ali de 2024/2023 pode ali voltar para 2028/2027, tá? Mas aqui para 2026 a gente pode ver uma retomada mais gradual do Banco do Brasil. E a gestão disse que se essa retomada gradual for concluída, o banco vai voltar a ter um payout interessante já para 2027 e ainda pode pagar um extraordinário para compensar os acionistas do que tem acontecido aí, né, no ano de 2025, que foi aí um desastre para o Banco do Brasil nesse ano, mas foi muito por conta de algo pontual relativo ao agronegócio. Quando essa inadimplência voltar, o banco vai enxugar sim e vai ter ali uma retomada. Pegando aqui, ó, supondo de que o banco volte a ter um lucro na faixa de 30 bi e volte a pagar 40% de payout já para os próximos anos, o Banco do Brasil, no valor de mercado atual, poderia pagar 9,6% de yield, tá? Então eu perpetuo isso aqui, ó. O Banco do Brasil cresce a uma taxa média, quando a gente coloca aqui no longuíssimo prazo, o ROI dele média de 15%, de 16%. Claro, não é tão alto quanto o ROI do Itaú. Mas, pessoal, por o Banco do Brasil ser muito mais amassado, a ação acaba trazendo mais retorno, tá? Então a gente considera aqui, ó, 16% de ROI, tá? 1 menos payout, de novo, aí você multiplica aqui pelo ROI. Então o banco ele cresce a uma taxa média de 11,2% ao ano no longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo ele cresce isso. Se você considerar um dividendo na faixa de 9% na média, mais uma taxa de reaplicação de 2%, o Banco do Brasil teria um potencial de entregar 22,5% ao ano de retorno, olhando para médio e longo prazo. Isso é um retorno muito bom. Tanto se você colocar aqui, ó, 22% ao ano juros compostos, aqui já é uma rentabilidade que pode enriquecer muita gente, ó. Coloca ali um capital de 100 mil, por exemplo, a uma taxa de 22% durante 15 anos. Se você faz um aporte ali de R$1.000 por mês, que acredito que para a maioria das pessoas é possível, né, fazer esse aporte, se você pelo menos investe em bolsa e já tem um emprego garantido, né, e já tem aí mais ou menos uma vida estável. Colocando aqui no juros compostos, a calculadora tá dando um probleminha, pessoal, mas já vou arredondar aqui para vocês, tá? Vocês vão passar de 1 milhão fácil, ó lá, probleminha no investidor 10, né? Já vão passar de 1 milhão fácil olhando para médio e longo prazo. Então perceba que essa rentabilidade é suficiente para enriquecer muita gente com ações do Banco do Brasil. E para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, vai a grande cereja do bolo no Banco do Brasil. Pablo, para de ser sensacionalista. Tem certeza que o banco poderia subir 2.000%? Haha, isso não sou eu que tô dizendo não. E sim esse estudo aqui que eu peguei lá do canal Neto Invest, tá? Olha os ciclos do Banco do Brasil nos últimos 20 anos, desde o Plano Real. Para quem comprou nesses momentos de extrema dificuldade, olha, neste momento o Banco do Brasil subiu 1.500% na cotação. Neste outro momento de 2016, que ele está passando por um cenário muito parecido, ele se valorizou
300% e nem passou muita coisa, tá? O lucro nem subiu tanto, bastou o mercado enxergar ali de que o banco teria uma leve retomada. Isso já foi motivo para o mercado se pregar o otimismo nas ações. Então você poderia pegar uma alta dessa, caso você compre nas baixas. Lembrando que nada se trata de recomendação. O Banco do Brasil é uma ação que precisa de mais estômago. Se você não aguenta, eu prefiro que você vá para o Itaú. Pelo menos essa aqui é a minha visão, tá? Mas o Banco do Brasil pode trazer um retorno maior se você estiver preparado para as volatilidades no curto prazo. E consequentemente, ó, o preço sobre valor patrimonial está muito parecido com os múltiplos atuais. Perceba que o mercado, pessoal, quando a gente tem um bull market, né, um ciclo de valorização, uma melhora no agro, uma queda na taxa Selic, o Banco do Brasil, tecnicamente o mercado esquece de que o Banco do Brasil é estatal, né, e precifica ele como múltiplos privados. Olha aqui, ó, 3 vezes de PVP, 3,5 até 2 vezes, então já traria um potencial de alta de mais de 500% apenas para o Banco do Brasil ultrapassar o valor patrimonial e chegar nesses múltiplos parecidos como era antigamente. E desde o Plano Real, mesmo com a queda vertiginosa nas ações esse ano, o banco entregou 18,5% ao ano na média. E detalhe que caso a retomada já venha, que vá acontecer, isso aqui é questão de tempo, o banco pode retomar mais de 20% ao ano, olhando para médio e longo prazo. É por isso que eu tenho o Banco do Brasil como maior posição, justamente porque essas assimetrias aliado a um banco de qualidade trazem aí consequentemente um retorno bem expressivo para quem olha para médio e longo prazo. O problema é a coragem. Será que você está preparado? Porque o Banco do Brasil é cíclico, agro, política, né? Precisa estar preparado para as quedas para que você tenha assim esses grandes retornos betas, né? Esses grandes betas de retorno olhando para médio e longo prazo. E um terceiro fator que o mercado não tá falando aí para vocês é que ano que vem, praticamente esse ano, né? Já estamos em 2026, né? Minha cabeça ainda tá em 2025. Pessoal, temos queda na taxa Selic, tá? O Banco Central está prevendo que esse ano já vai reduzir a Selic para aí mais ou menos 12,20% a 12,10%. Isso aqui poderia baratear o custo de captação do Banco do Brasil, que acaba sendo mais sensível, e consequentemente melhorar o agro, porque com uma Selic embaixo só abre espaço para o agricultor ter uma maior demanda por soja, maior demanda por milho, e o preço das commodities poderiam dar uma aliviada e o Banco do Brasil conseguir enxugar essa inadimplência e ter um resultado melhor. Fora que com uma Selic embaixo, o lucro, a carteira de crédito tende a crescer, porque o Banco do Brasil ganha por volume de carteira e consequentemente você estar aproveitando uma assimetria. Bancos com Selic em queda acabam sendo um excelente negócio, nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá, tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa que facilite nosso dia a dia? Bom, pessoal, por isso que pra vocês que ficaram comigo aí, né, até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem aí uma planilha totalmente automatizada, que atualiza em tempo real, sem você fazer absolutamente nada. Olha essas vantagens, pessoal. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E não para por aí, pessoal. A parte de membros aqui do canal tem voltado com todo vapor. E eu liberei uma novidade imperdível aqui para vocês. Quem não se lembra do meu curso Rumo à Liberdade Financeira, que para adquiri-lo está em R$ 2.097. Pois é, pessoal, de presente para vocês eu disponibilizei todo o meu curso na parte de membros do canal por apenas R$19,99 por mês. Ou seja, além de você ter toda essa bagagem, veja aqui ó, do curso de ações, fundos imobiliários, criptomoedas e renda fixa, 40 aulas e mais um bônus, você ainda tem, tá, os meus vídeos usuais da parte de membros com uma profundidade aí que eu não falo na parte pública, estratégias que eu não passo na parte pública. Tudo isso por quanto? R$19,99 por mês. Pessoal, tá dado isso aí, tá? Tá mais barato até que a Netflix. Então, olha só, vamos fazer aí, venha se tornar membro do canal, já para vocês darem um passo a mais, para vocês ficarem investidores mais experientes, né? Investidores melhores pro longo prazo. Meu propósito aqui é sempre ajudar vocês. E detalhe, se a gente atingir mais de 100 membros ativos aqui no canal, eu vou voltar a postar com muita frequência e fazer aqui small caps que eu não coloco na parte pública. Inúmeras vantagens aí para vocês. Então não perca mais tempo, torne-se membro do canal e já aproveita aí
todas essas vantagens que eu estou oferecendo para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva para o médio e longo prazo. Em particular, tenho as ações do banco e acredito, tá, que o cenário atual é muito pontual e o banco sim vai retomar a rentabilidade olhando para longo prazo. E já está barato, o mercado já tem precificado boa parte desse risco, o banco tem sim um alto potencial de valorização e dividendos olhando para longo prazo, tá bom? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!